Como relacionar informações aqui dentro do Power BI. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vou te explicar então como é que você faz o processo aí de relacionamento de informações entre tabelas diferentes aqui dentro do Power BI, beleza? Aqui a gente tem um primeiro caso que vai ser mais simples e depois um outro caso que vai ser mais complicado, tá bom? Então, se você é iniciante no Power BI, o primeiro caso vai ser legal para você entender como é que funciona esse tipo de situação. Às vezes você também já mexe aí no Power BI, mas você está tentando relacionar uma informação que está um pouco mais complicada. Ela depende de mais do que uma informação, aí você fica meio perdido na hora de escolher se é um para muitos para muitos, enfim. Vamos tirar essas dúvidas também, tá bom? Então, pessoal, bora lá. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, deixa eu aumentar o zoom aqui um pouco. Você vai ver, pessoal, que a gente tem aqui a seguinte informação. Tem uma pequena tabela que me dá, conforme o código da unidade, onde fica essa unidade e o nome do supervisor. E tem uma outra tabela que ela me dá também o código dessas unidades e eu queria fazer alguns relacionamentos aí, para eu poder ter, por exemplo, por estado, qual é a soma dos valores, por supervisor, qual é a soma dos valores, por período, usar filtros que estão lá na outra tabela também, enfim, conseguir cruzar perfeitamente aí essas duas tabelas aqui dentro. Então, pessoal, onde a gente vai? A gente vai no terceiro ícone aqui da esquerda, que é o ambiente do modelo, você pode chamar assim, tá bom? Então, pessoal, as tabelas que a gente vai usar para isso são a vendas e a dados. Olha só que interessante. Você viu que quando eu carreguei elas aqui para dentro do Power BI, eu nem fiz nada e ele já entendeu que eu posso estar relacionando esses dois arquivos. Por quê? Ele bateu ali que tem colunas com título em comum entre os dois, beleza? Mas isso só dá certo se a coluna tiver o título exatamente igual. Vamos então te explicar como é que você faz isso quando o título não está igual. Como você percebeu, para você fazer o relacionamento, você tem que ter duas informações que batam entre as planilhas com relação aos dados, né? Então, nas duas eu tenho o código das unidades. Aqui, pessoal, nessa tabela menor, que é a dados, lembra quando eu te mostrei ela aqui? Ela não tem repetições das unidades, percebe? É uma linha para cada unidade diferente. Sendo assim, pessoal, quando eu for relacionar essas duas informações, olha só como é que fica. Eu vou em gerenciar relações, vou clicar em novo relacionamento. E aí, pessoal, olha só, ele vai pedir para que eu selecione quais são as tabelas aí para eu gerar essa vinculação entre as duas, né? Aqui, pessoal, eu vou pegar então a tabela dados para a tabela vendas. E aí, olha só, ele já conseguiu fazer aqui para mim. Mas eu escolho, na realidade, qual coluna eu quero relacionar em cada uma delas. Eu dou um clique no título e aí sim ele vai entender o que a gente quer fazer. E olha só como é que fica essa. O Power BI usa esse termo aqui de cardinalidade, né? Mas basicamente é o tipo de cruzamento de dados que você vai utilizar, né? Automaticamente ele detectou um para muitos. Lembra aquela história de que na tabela dados você só tem uma linha para cada unidade? E lá na tabela venda, sim, aí você tem as unidades se repetindo lá várias vezes. Ou seja, é essa aqui a opção que a gente vai usar. Um para muitos, pode clicar em salvar, que ele já vai criar aqui o relacionamento para a gente. Vou deixar aqui marcado e vou clicar em fechar. Aí, pessoal, olha só, já cruzou essas informações. Para fazer um teste aqui, para você ver que está dando certo, vamos supor que eu quero fazer então aquele gráfico para mostrar por estado como é que estão as informações. Então eu vou pegar aqui na vendas, pegar o campo valor venda, e lá na outra tabela eu vou pegar o campo estado. Olha só, pessoal, ele já conseguiu cruzar então as duas informações com dados em tabelas distintas, né? Então, pessoal, tudo isso daí vai favorecer, né, a montagem aí do seu dashboard, né? De você também trabalhar com dados, fazer a análise de dados. Claro que aqui é um exemplo mais simples, né? Mas entenda que essa é a grande vantagem aí do Power BI, né? Você, através de maneiras práticas, conseguir tratar seus dados, fazer o relacionamento deles, as devidas edições, seja com funções, fórmulas, medidas, e também a Power Query. Mas isso é assunto para próximos vídeos, beleza? Essas bases aqui, pessoal, eu trouxe do Excel, tá? Mas entenda que Power BI aceita bases vindas de vários outros programas, né? Pode ser arquivo de texto, SQL, enfim. Até PDF você consegue trazer, dependendo. Então, pessoal, beleza. O primeiro mistério aqui tá resolvido. Vamos pro próximo? O próximo. Nessa aba aqui que eu estou chamando de planilha 4. Olha só. Você tem aqui os dados por cidade, conforme um item que você tem que fazer um orçamento. Você tem valores gastos para cada uma dessas contas principais, ou centro de custo, enfim.
Beleza, então Sorocaba vai gastar com os itens A, B e C, o mesmo para Itu e o mesmo para Itatiba, por exemplo. Você tem uma outra coluna com orçamento e uma outra coluna para o valor realizado, beleza? Vamos ver a planilha 5. A planilha 5 já te dá outras informações. Olha só, ela vai te dar aqui as cidades, beleza? O mês, o item e a chance de você colocar o valor para cada um desses itens agora. Então, pessoal, você viu que nessa outra tabela aqui, tanto nessa tabela aqui quanto na outra, aqui a gente tem informações que se repetem nas duas, né? Não é que aqui eu tenho isolado, né? Só Sorocaba, ou só Itu, ou só Itatiba, para fazer o mesmo relacionamento que a gente fez no caso anterior. Quando é assim, pessoal, você tem que gerar essa informação única para poder relacionar as informações. Porque vamos supor que eu quero trabalhar com esse campo de mês aqui. Eu gostaria de ver o valor orçado e realizado por mês, por exemplo. Alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Sendo assim, pessoal, você vai ter que relacionar essas duas gerando uma informação única. Você percebe que para cada cidade, para cada item, há um valor orçado e realizado diferente, beleza? Sendo assim, eu vou primeiro nessa planilha 4 fazer o quê? Nova coluna. Deixa eu aumentar um pouco aqui antes. Nova coluna. Onde essa coluna, pessoal, eu vou chamar ela de chave. Você já vai entender por quê. Como que você vai criar essa chave aqui no seu Power BI? Você vai utilizar a função concatenate, tá bom? Ela vai te pedir dois textos. Ou seja, o primeiro é eu chamar a cidade aqui para a fórmula, vírgula. O próximo texto é eu chamar o item aqui para a fórmula. Fecho parênteses, aperto o Enter. Já criei a chave aqui nessa aba planilha 4, beleza? Vamos para a planilha 5 agora? Na planilha 5, também vou ter que criar a chave, percebe? Fazendo dessa forma, pessoal, aí sim você vai conseguir gerar os dados em comum entre as duas abas. Então, vim ali em nova coluna, vou aproveitar e dar o mesmo título e vou criar aqui o mesmo concatenate, chamando para a fórmula cidade, vírgula, o item. Fecho parênteses. Só toma cuidado, pessoal, quando for fazer isso, se você tiver colunas com o mesmo nome entre as tabelas, às vezes você pode estar pegando o campo da tabela errada, tá? Então, se o seu der algum problema nesse sentido, sempre dá uma confirmada se pegou os dados da tabela certa. Então, beleza, pessoal. Criada essa chave, aí, o que a gente pode fazer na sequência? Já podemos, então, relacionar essas duas planilhas. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vou estar sempre atualizando aí com mais informações de Power BI e outras ferramentas da Microsoft também, o Office 365, Excel, então, nem se fala. Beleza, pessoal? Vamos lá para o ambiente do relacionamento, onde agora eu estou pronto, então, para relacionar essas duas. Desculpa, essas duas não. A tabela planilha 4 e a planilha 5. Você percebeu que aqui ele já até, pelo título da coluna bater, ele acabou já conseguindo até criar o relacionamento aqui. Mas eu vou excluir. Nem sempre isso acontece, tá, pessoal? Mesmo com o título igual, tá? Nem sempre é dessa forma. Eu vou vir em gerenciar relações, vou clicar em novo. Agora eu vou escolher planilha 4 para planilha 5. Ele já localizou justamente a chave aí que criamos. Você vai perceber, pessoal, que em uma delas ele vai dar a opção aqui de um para muitos, né? Por quê? Porque em uma delas, na planilha 4, a gente acabou ficando com uma informação única, concorda? Lá só vai ter uma vez Sorocaba A, uma vez Sorocaba B, e assim para todas as cidades e itens. Aí na planilha 5 não, na planilha 5 você já tem mais dados, né? Abertura por mês e tudo mais. Então aqui eu deixo, de fato, nesse um para muitos, direção do filtro cruzado. Eu posso deixar ambos nesse caso, tá? Que aí isso vai me permitir que eu use dados de uma tabela, mais um filtro que está, na outra tabela, enfim. Aí eu clico em salvar e ele já vai ter feito aí a relação dessas informações pra gente, né? Beleza? E aí só pra gente testar aí o que fizemos. Por exemplo, vamos supor que eu quero um gráfico de colunas para me comparar o orçado, o valor orçado e o valor realizado, que eu tenho aqui na aba planilha 4, tudo bem? Eu vou colocar orçado e real no eixo Y, alterando aqui para soma nos dois casos, né? Beleza, ele já vai ter feito aqui para mim. E vamos supor que eu quero ter então um filtro pegando informação lá da planilha 5. Queria um filtro por cidade e a cidade está lá na planilha 5. Aí, pessoal, olha só. Você vai ver que na hora que você utilizar aqui o filtro, você vai ver que ele já vai conseguir filtrar essas duas informações. Estou só tentando dar um pouco de zoom aqui. Pronto, agora foi. Eu estava tentando
pelo mousepad aqui do teclado, nem sempre é tão prático, né? E tu, já mudou o real e o orçado. Sorocaba, mesma coisa. Itatiba, quero ver todos. Enfim, você já conseguiu cruzar informações então de duas tabelas, mesmo com elas tendo várias informações repetidas, né? Então você precisou dessa chave para esse caso. Tem outras formas de fazer isso, tá, pessoal? Essa seria uma forma mais prática aí. Você cria a chave nas duas, e aí sim você gera essa informação única para que ele consiga relacionar as duas, beleza? É isso aí, pessoal. Até um próximo.